Boa tarde para vocês. É muito bom estar com vocês na tarde de hoje aqui no TV Mulher. No programa de hoje eu falarei sobre os tratamentos de alta complexidade para infertilidade. Eu vou estar falando sobre a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é considerado um tratamento de alta complexidade, porque envolve manipulação dos óvulos e espermatozoides fora do corpo humano, ou seja, em laboratório. Uma vez promovido o encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório, esses pré-embriões são transferidos para o útero da mulher, tá? Quais são as indicações para que a gente realize uma fertilização in vitro? Então vamos lá. Obstrução tubária, ausência de trompas, mulheres que já fizeram laqueadura e se arrependeram, mulheres que têm endometriose. A gente chama de fator masculino quando a qualidade, a quantidade dos espermatozoides do homem não está legal, ou aqueles casos de infertilidade sem causa aparente, tá? A fertilização in vitro ocorre em várias etapas. A primeira etapa consiste em estimular a ovulação através de medicamentos. O desenvolvimento dos folículos ovarianos é acompanhado por ultrassom transvaginal seriado e também por dosagens hormonais. Quando os folículos estiverem maduros, algumas horas antes da ovulação, procede-se à captura ou aspiração dos oócitos, que eu já expliquei para vocês no programa anterior, que os oócitos é uma fase do óvulo. E essa captação, aspiração dos oócitos é realizada da seguinte maneira. Com auxílio do ultrassom transvaginal, observam-se quais são os folículos maduros e através de uma agulha acoplada a um sistema que é inserido no fundo vaginal até o interior dos folículos, estes são aspirados. Então aqui, ó, vocês têm no ultrassom, né? Até como no coito programado, na inseminação artificial, podemos induzir a ovulação, aí vamos acompanhando até que no ultrassom nós vemos quando os folículos estão maduros, né? No coito programado, a gente quando tiver maduro, próximo da ovulação, nós mandamos o casal ter relação sexual. Na inseminação artificial, quando tiver próxima à ovulação, nós injetamos um preparado seminal dentro do útero. Aqui, quando nós observamos essa imagem no ultrassom, nós procedemos à fertilização in vitro, que na próxima figura aqui, vocês vão estar vendo o transdutor do aparelho de ultrassom, a agulha que é acoplada nele, esse aqui é o ovário, tá? E esse aqui são os oócitos, que é uma fase dos óvulos, tá? Esses oócitos mais maduros, porque isso aqui é guiado por ultrassom, então o ultrassom vai me mostrar qual está os mais maduros. Eles são aspirados e colocados aqui numa incubadora. Terminado o procedimento, a paciente é medicada com analgésicos e durante alguns dias ela poderá apresentar sensação de peso no baixo ventre, que é aqui no pé da barriga, acompanhado ou não de pressão dentro do abdômen. Após a obtenção dos oócitos, separam-se os maduros e os de melhor qualidade, que são colocados em meio de cultivo e guardados em uma incubadora, como eu falei anteriormente. A seguir, selecionam-se os espermatozoides do sêmen, que também são incubados para posterior fertilização natural. Na técnica da fertilização in vitro clássica, os oócitos e espermatozoides selecionados são incubados conjuntamente, esperando o processo natural de fertilização. Então aqui, ó, coletou os óvulos vão para o laboratório e são colocados numa incubadora no meio de cultivo. Os espermatozoides também são colocados no meio de cultivo, mas junto com os óvulos. E aí a fecundação ocorre sozinha. O espermatozoide penetra no óvulo sozinho. Essa é uma fertilização in vitro da técnica clássica. Aí, uma vez obtido o pré-embrião, esse é implantado dentro do útero, tá? Existe também uma técnica que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, onde um único espermatozoide é injetado diretamente no oócito maduro. Então aqui já é uma outra figura. Então esse aqui, ó, é o oócito, que é uma fase do óvulo, tá?
Esse aqui é o núcleo e esse aqui é o citoplasma. Então, aqui no citoplasma, ele já coloca o espermatozoide aqui e já realizou uma penetração do espermatozoide no óvulo de uma maneira artificial, não natural como no outro, tá? No dia seguinte, se forem visualizados 2 pronúcleos, um proveniente do oócito e outro do espermatozoide, está confirmada a fertilização. Então, aqui, ó, vocês estão tendo o primeiro dia. Olha os 2 pronúcleos aqui. Isso aqui é um núcleo que seria do óvulo, do oócito, e o outro do espermatozoide. Então, quando tem 2, é porque deu tudo certo. Aí ele começa a se dividir progressivamente, ó, aqui já é no segundo dia, olha como ele se divide rápido. Isso aqui já é no terceiro dia e aqui já é no quinto dia, tá? Entre o segundo dia, que é esse aqui, e o sexto dia, que é um dia depois desse, do que foi realizada aquela aspiração dos oócitos, nós realizamos a transferência do embrião para o interior do útero, através de um catéter de transferência embrionária, que tem no seu interior um ou mais pré-embriões. Aí é que é o risco daquelas gravidezes múltiplas, tá? Esses pré-embriões, eles ficam suspensos em uma gota de meio de cultivo. Então, aqui, ó, aqui vocês estão vendo o pré-embrião, tá? Que vai ser colocado através de uma cânula no interior do útero, tá? Bom, com isso, se ocorrer um desenvolvimento embrionário bem sucedido, esse pré-embrião se implantará no útero e se desenvolverá. Então, aqui, ó, vamos fazer um resumo da fertilização in vitro. A fertilização in vitro é utilizada quando o espermatozoide e o óvulo não conseguem se encontrar por vias naturais. As causas mais comuns são tubas uterinas obstruídas ou pouca produção de óvulos ou espermatozoides. Então, o que se faz? Deixa o óvulo amadurecer, podemos até induzir ovulação. Aí, o que faz? O óvulo é colocado no meio de cultura, tá? O óvulo é retirado do ovário e colocado em um meio de cultura apropriado. O que tem? Nesse meio de cultura tem o esperma, que os espermatozoides vai fertilizar o óvulo. Fertilizou, formou 2 pronúcleos, significa que deu certo. Aí vai pegar ou já nessa fase aqui ou nas fases seguintes e vai colocar dentro do útero, onde o pré-embrião adere à parede do útero e começa a se desenvolver. E gruda aqui e vai se desenvolvendo, certo? A próxima figura é o caso que eu falei da injeção intracitoplasmática de espermatozoide. É a mesma coisa, né? Estimulou o ovário, coletou os óvulos e o sêmen, pôs lá no meio de cultura, transferiu os embriões, tá, fertilização. Aí, ou você pode fazer a fertilização in vitro, ou aqui é o caso que, ao invés da fertilização in vitro, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, tá? Dessa maneira, você vai obter o pré-embrião para implantar dentro do útero, certo? Para terminar, eu vou falar como prevenir a infertilidade, embora essa prevenção não possa ser eficaz em todos os casos. Então, aqui, manter o peso dentro da normalidade. Por que isso é importante? A desnutrição e a obesidade podem interferir com a ovulação. E também é bom lembrar que a obesidade aumenta o risco de abortamento. Evitar o tabagismo e o uso de drogas ilícitas. Prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. E tentar engravidar não tão tardiamente, justamente devido à reserva folicular, assunto que eu expliquei no programa em que eu falei sobre infertilidade. Bom, gente, espero que minhas informações tenham sido úteis para vocês e se ainda tiverem dúvidas ou sugestões, enviem para o e-mail que está aí na tela. Não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Tenha uma ótima semana e eu vou estar esperando por vocês aqui no próximo TV Mulher para conversarmos um pouco mais sobre um tema relacionado à sua saúde. Tchau!